dele vai vir para a terra. Então tudo que eu faço, todo o seu esforço, querido irmão, no reino de Deus, ele é de trazer a presença de Deus para a humanidade, trazer salvação, trazer paz, trazer prosperidade, trazer luz, trazer vida onde há morte, trazer saúde onde há doença, trazer as coisas boas de cima. É esse o sentido do Evangelho, é esse o sentido da palavra do Senhor que Ele nos revela esta noite. Versículo 1 do Salmo 63. Vamos estudar esse Salmo de Asaf. Vamos ver como esse homem, esse amigo de Davi, esse dirigente de louvor do templo, os salmos eram prosas, cantadas, palavras, acompanhadas com instrumento musical, que é o característico da música hebraica. Eles salmodiavam e louvavam a Deus naquele estilo de música. E o Asaf começa dessa forma, louvando a Deus nesse estilo de música. Versículo 1 a 3, ele fala: com toda certeza, Deus é bom para Israel, ou seja, para com todos quantos curtir com um coração sincero. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçavam, por pouco não escorreguei. Portanto, eu acumulava inveja dos arrogantes ao ver a prosperidade desses ímpios. Ele começou a gerar inveja dos ímpios no coração de Asaf. Ele começou... Por que ele gerou? Vamos ler o versículo 3 até o versículo 12. Portanto, eu acumulava inveja dos arrogantes ao ver a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por crise, por sofrimento, que têm o seu corpo esbelto e saudável. Eles são livres de fardos cotidianos impostos a todos os mortais. Eles não são atingidos por doença, como a maioria das pessoas. Por isso a soberba lhes serve de colar em que o orgulho se veste de violência. Do teu íntimo brota a maldade, assim como da sua mente transbordam todos os ardis. Eles zombam e as suas palavras são repletas de malícias e a sua arrogância exalta a própria corrupção. Contra o céu dirige as palavras de sua boca e pela terra fazem espalhar a maldade de suas línguas. Por isso seu povo se volta para eles e se delicia sorvendo as palavras até saciar-se. Eles questionam: acaso poderá Deus saber disso? O Altíssimo se ocupará de todos esses assuntos? Assim são os ímpios, sempre seguros, acumulando riquezas. Vou dar uma pausa. Asaf, quando ele expressa esse salmo, ele tem uma experiência muito negativa. A ver os ímpios comendo, bebendo, fazendo o que? E parece que tomar uma atitude. E ele começou a passar mal, e ele expressa nesse salmo. Tudo que ele sente, ele vai expressando nesse salmo. Vamos dar sequência a ele. Versículo 3 ao 17. Pensando dessa forma, em vão conservei meu coração puro e lavei minhas mãos na inocência. Ele questiona: para que eu me atormento o dia todo e sou repreendido toda manhã? Acaso eu levasse a efeito me expressar assim, eu teria regenerado a linhagem dos teus filhos. Agora prestem atenção. Todavia, quando busquei compreender tudo isso, reconheci que estava diante de uma tarefa muito acima das minhas forças. Até que eu entrei na casa de Deus, então eu compreendi o destino do mundo. Até que eu entrei na casa de Deus, até que ele entrou na presença de Deus, essa casa aqui é a presença de Deus,
Eu compreendi o destino de gente. Eu compreendi aonde vai uma pessoa que não tem o temor do Senhor. Eu compreendi o destino daquela pessoa que não tem piedade. O destino daquela pessoa que não tem direção. Que faz o que bem quer. Que não tem governo de Deus na sua vida. Até ali eu pensava dessa forma. Agora Deus fez me ver. Deus abriu os meus olhos. E Ele prossegue com o seu cântico maravilhoso, dizendo, verso 18 a seguir: na verdade, tu os colocas em terreno escorregadio e os fazes cair na destruição. Como são destruídos de repente, absolutamente tomados de terror. São como um breve sonho que assim vai. Assim que acordamos, quando levantamos, ó Senhor, tu os farás desaparecer. Quando o meu coração estava amargurado e o meu íntimo curtia inveja, eu era um insensato e ignorante. Mas minha atitude para contigo era semelhante a um animal irracional. Olha como ele se coloca. Contudo, sempre estou diante de ti. Portanto, tomas a minha mão direita e me sustenta. Tu me diriges de acordo com o teu desígnio, e no fim me acolherás em glória. Aí ele fala, com muito orgulho, ele diz: a quem tenho eu nos céus, senão a ti? E na terra não há nada mais que eu deseje, além de ti. Aleluia. Embora a minha carne e o meu coração define, Deus é a rocha do meu coração. É a minha herança para sempre. Aleluia! Eis que perecerão os que de ti se afastam. Tu exterminarás a todos os que te rejeitam. Eu, porém, tenho por felicidade estar na tua presença. Em ti, eterno Deus, deposito minha plena confiança para proclamar todas as tuas obras. Foi essa experiência de Asaf. Asaf foi um amigo de Davi. Ele viu de perto toda aquela perseguição que Saul fez a Davi. Ele acompanhou todo o retorno quando Davi estava lá na terra dos filisteus, sendo perseguido, oprimido por Saul. E Davi pergunta com aqueles excomungados da sociedade, aqueles lá tudo bandido, baráquio, vadio, bêbado, tudo que era tranqueira estava com Davi. E Davi mostra um exemplo para aquele povo, que traz eles para Jerusalém, e conquista Jerusalém, conquista 12 tribos de Israel e se torna rei. E Asaf vê toda essa cena, ele vê todo esse episódio, ele passa esse momento histórico. Ele é um dos primeiros dirigentes desse maravilhoso templo, edificado pelo rei Davi Salomão. Ele é chamado desses dos reconstrutores, aqueles que trabalharam na edificação do primeiro templo. Queridos, eu gostaria de ir para o Salmo 74. Sabe por quê? O Salmo 74 ele é atribuído aos filhos de Asaf. Asaf morre. Salomão governa, constrói o templo. Israel se torna grande, enorme, rico. As nações todas conhecem a Deus naquele período, porém Israel começa a ter uma decadência. Os filhos, os netos já não andam mais pelos caminhos de Deus. No reino de Rehoboam, filho de Salomão, 10 tribos são afastadas da presença de Deus e são levadas em cativeiro para a Síria. Isso no ano de 721. No ano de 586 a.C., acontece o último episódio terrível e lamentável. Deus não aguenta mais a soberba de Jerusalém e faz com que Nabucodonosor, rei da Babilônia, invada Jerusalém, destrua o templo e eles são levados todos como escravos para a Babilônia. No meio dessa escravidão, os filhos de Asaf, os descendentes de Asaf, eles se passaram 400 anos mais ou menos, do ano 1000 até o ano 580.
86, porque é contado de trás para frente, é antes de Cristo. Os filhos de Asaf se lembram do seu ancestral. E eles clamam por Deus. Salmo 74. Por que, ó Deus, essa rejeição sem fim? Está ardendo a cólera contra as ovelhas do teu pasto? Erga-te. Lembra-te da comunidade que adquiriste desde a origem. Os filhos de Asaf fazem Deus se lembrar desde a origem do povo de Israel, desde a formação de Adão, desde o nosso primeiro pai. Eles se lembram, lembra Deus, da onde eu vim, Deus, lembra da onde a minha vida veio lá dos meus patriarcas, veio lá dos meus pais. Lembra-te que eu fui gerado no ventre de minha mãe, lembra-te de mim que tu me criaste. Era isso que eles falavam. Era isso que eles clamavam. Lembra-te da comunidade que adquiriste desde a origem, da tribo que reivindicaste por herança, do Monte Sião, onde foste a tua morada. Dirige os teus passos para essas ruínas. O inimigo tudo devastou no santuário. Ainda versículo 4. Teus adversários fugiram no lugar da tua assembleia, erigiram os teus estandartes como insígnias, parecem homens a bramir com um machado e uma mata espessa, ao despedaçarem todos os entalhos a golpe de machado e malho, atearam fogo ao teu santuário, derrubaram e profanaram a morada do teu nome. Disseram no teu coração, juntos vamos oprimi-los, e incendiaram no país todos os lugares de encontro com Deus. Mas não mais vemos nossas insígnias, já não há profeta, e não temos alguém entre nós que saiba até quando. Até quando, ó Deus, tripudiará o adversário, blasfemará o inimigo do teu santo nome sem cessar? Por que retardas a tua mão e retens a tua destra contra o peito? No entanto, Deus é rei desde sempre. É Ele quem realiza vitórias na terra. Glória a Deus, aleluia. Eles sabiam de uma coisa: se eles clamassem, Deus mudaria a realidade. Aleluia. Se eles começassem a orar, talvez, queridos, quantas vezes na nossa vida a situação financeira é difícil? Quantas vezes na nossa vida nós queríamos comprar isso, aquilo e não dá? Quantas vezes nós precisávamos de um emprego melhor e não temos? Quantas vezes na sua vida, eu não sei qual é a sua situação, mas uma coisa, a oração muda. A oração de quem conhece a Deus reverte todos os quadros. Os filhos de Asaf conheciam a palavra. Eles sabiam da aliança. Quando eu falei no início dessa palavra a respeito dos judeus da antiguidade, como eles guardavam o sábado, até hoje eles guardam ainda o sábado. Porque eles sabem que um dia o Senhor, o Messias deles vem e vai governar na terra. Eles sabem. E Deus vai abrir os olhos deles nesse dia. Eles sabem. Nenhuma palavra ficará vazia, todas cumprirão. Nenhuma vírgula, nenhum versículo não vai ficar sem ser cumprido. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Por isso, o conhecimento da palavra de Deus muda a nossa vida. A leitura dessa palavra é joia preciosa, é riqueza, é fonte de sabedoria. Querido, sabe o que você quer para escrever essa palavra? Dedique mais tempo, crie uma disciplina, trabalhe, é isso que é o trabalhar. Trabalhe 6 anos para que no 7º você possa descansar. Eu creio que Deus já tem muito tempo para essa congregação. É o 7º ano e Deus cumpre a sua palavra e vai derramar coisas que ninguém imagina Deus vai fazer. Aleluia! Aleluia! Porque nós temos que assumir a palavra de Deus. Nós temos que recebê-la e aceitá-la e profetizar as bênçãos que contém nela. Muitas vezes, quando as coisas são contrárias, como foram contrárias ao filho de Israel,
naquele cativeiro que eles sofreram por causa dos seus próprios pecados, houve aqueles que oraram. Não durou 70 anos. Zorobabel, Neemias, Esdras, toda aquela turma voltou. Reconstruíram de novo a Escritura, montaram a Bíblia que nós temos hoje. Se nós temos a Bíblia hoje, do jeito que ela está aqui, é porque aqueles homens se esforçaram. Devemos eternamente agradecer a Deus por esse povo de Israel, que tanto fez pela palavra. O endurecimento deles veio para o nosso bem. Inclusive o endurecimento deles veio para o nosso bem, para que a salvação em Cristo Jesus pudesse chegar a nós. Deus sabe o que faz. Queridos, não pense que Deus não sabe o que faz. Tudo que está no céu é para ser trazido para a terra. Por isso que o salmista diz: a quem tenho eu no céu, senão a ti, e na terra não há nada que eu deseje além de ti. Apenas entenderemos o fim de todas as coisas que entendemos no começo. Todas as coisas começam no céu e terminam na terra. Nós apenas vamos entender o porquê eu existo, o porquê eu estou aqui e ali, o porquê eu estou passando por essa tribulação ou por aquela, porquê isso não dá certo na minha vida. Se eu pegar lá no começo e dizer: Deus, você iniciou tudo isso. Se eu estou aqui foi porque você me criaste. Por que eu estou passando por isso? Interrogue a Deus. Pergunte. Querido, eu até os 18 anos da minha vida eu fui ateu. Um dia eu falei: Deus, se tu existe, te revela a mim, eu vou te seguir. E hoje eu estou aqui. Aleluia! É assim que funciona. Questione Deus. Faça como os filhos de Asaf: ó Deus, tu vai aceitar isso? A tua morada ser invadida por esses ímpios? Tu vai aceitar isso, Senhor? Essas nações ímpios vêm aqui destruir Jerusalém e tu vai ficar quieto, Deus? Eles não aceitavam, eles clamavam. E muitas vezes nós aceitamos tudo que vemos no mundo e ficamos quietos, porque não clamamos a Deus por isso. Porque não pedimos a Deus providência? Porque não pedimos a Deus revelação sobre essa situação na minha vida? Porque Deus quer reverter. Muitas vezes nós não entendemos as coisas. Eu estive falando sábado com o nosso pessoal, eu tenho um grupo de oração, que a gente ora toda sexta-feira, e nós estávamos falando: por que será que Deus pegou e conduziu Israel quando saíram do Egito, naquele beco sem saída? Atrás vinha o exército do Egito, na frente do Mar Vermelho. Por quê? Porque era plano de Deus. Moisés ergueu aquela vara e o mar se abriu e sua glória apareceu. Aleluia! Deus tem uma saída. Deus tem uma saída. Deus tem solução, Deus tem um projeto para a sua vida. Muitas vezes você tenta fazer as coisas e você vai para a direita, vai para a esquerda, vai para a frente, vai para trás, vai para o lado. As coisas não dão certo, mas Deus tem uma saída. Deus tem uma resposta. E essa resposta está lá no começo, está no início, está no céu essa resposta. Ela precisa ser trazida para a terra. Por isso as nossas orações sobem como incêndio e a resposta vem. Portanto, todas as coisas começam no céu. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há nada para que deixe a ti. Porque se eu tiver o conhecimento de Deus, eu não preciso de mais nada. Aleluia! De mais nada. Todas as outras coisas se encaminharão. Todas as outras coisas se encaminharão. E quanta gente tem todas as outras coisas e não tem o conhecimento de Deus? Queridos, o conhecimento de Deus vale mais do que ouro, do que prata, do que dinheiro, do que um bom emprego, do que qualquer outra coisa. O conhecimento de Deus vale mais. A verdadeira riqueza que Deus dá de graça para quem busca o seu conhecimento. Aleluia! Pede-me e eu te darei com muita terra por sua possessão. Eu te darei todas as nações. Pede-me por herança, eu te darei. Está lá no Salmo. Salmo 2. Pede-me. O Senhor
quer fazer da sua igreja um reino de sacerdotes. Aleluia! Ele quer fazer das nossas vidas verdadeiros sacerdotes, profetas, pessoas que testemunham, que trazem o reino de Deus. Principalmente isso, trazem a presença de Deus. Ela que muda a nossa vida. Ela que faz você se animar, faz você vir a esse lugar e louvar, erguer as mãos e louvar e adorar. Você não está aqui se alugando, você está aqui louvando a Deus. Aleluia! Você está aqui louvando a Deus. Isso tem um resultado, isso tem um fruto. Isso se chama trabalho. Agradecer a Deus em todas as circunstâncias da nossa vida é o trabalho de Deus. Dar graças a Deus em todas as circunstâncias, mesmo aquelas negativas, é o trabalho de Deus, é o testemunho de Deus. Enquanto existir homens como Asaf, como Davi, como os apóstolos, como os pais da igreja, em nosso tempo, será que eles existem? Esses grandes homens de Deus, será que eles existem em nosso tempo? Eis a oportunidade de sermos nós. Quem pode dizer, eis-me aqui, Senhor? Eis-me aqui, Senhor. Eu também falo, eis-me aqui, Senhor. Aleluia! Como um vaso pronto para ser usado. Querido, Deus tem coisas grandes, não só para nós aqui, para toda a sua igreja, em toda a terra. Aleluia! Deus não ficou pobre, gente. Muitas vezes a igreja se comporta, os cristãos se comportam como se Deus tivesse ficado pobre, como se não fosse mais o Senhor dos céus e da terra, como se não fosse mais o Deus que nos fez. Gente, nós temos tudo que Deus quer para a nossa vida. Aleluia! Todas as coisas começam no céu e terminam na terra. Eu vou ler Isaías 65. Eu prometo que já estou encerrando. Isaías 65, versículo 17. Isaías 65, versículo 17. Em verdade, ele criou novos céus, primeiro céu e uma nova terra. E todos os eventos passados não serão lembrados, jamais virão na mente. Você entende porque primeiro o céu e depois a terra? Porque o próprio pecado, ele se originou no céu com a rebelião de Satanás. Depois passou para a terra. A palavra da vitória em Deus, enviar Cristo, também se originou no céu. E depois veio a terra. Toda palavra de vitória liberada a nós, ela se inicia no céu. Ela começa em Deus. O Gênesis é uma expressão da palavra de Deus, onde a terra é criada. Ainda 66, Isaías capítulo 66, 66, versículo 22. Assim como o novo céu e a nova terra, que eu vou criar, serão permanentes diante da minha pessoa, afirma Yahvé, do mesmo modo serão perenes os vossos descendentes e o vosso nome. Deus nunca permitiu que Israel fosse destruído. Deus nunca permitiu que o seu nome fosse destruído. Deus nunca permitirá que a igreja seja destruída. Aleluia! Deus nunca permitirá. Se nós cantamos hoje louvores a Jerusalém, é porque nós somos testemunhas de que a palavra de Deus cruza a eternidade, os tempos, e chega até a eternidade futura. Onde novos céus e uma nova terra são criados. Amém. Glória a Deus. E Deus nos incluiu na sua palavra. Glória a Deus. E nos levou através dos séculos para sermos recebidos por Ele. Aleluia.
É muito grande isso que eu estou falando para você. Eu falo por revelação, não por conhecimento, por revelação. Vamos entrar nessa presença de Deus. Vamos sair, assim como Asaf estava preso à sua razão, ao ver a prosperidade dos ímpios, vamos sair da nossa razão. Vamos quebrar o nosso coração, quebrantá-lo de verdade. E vamos receber a revelação de Deus na nossa vida. Aleluia. Vamos abençoar os nossos pastores, nossos líderes. Vamos abençoar os nossos prefeitos, governadores, presidentes, quem quer que seja. Vamos começar a orar. Vamos clamar pelas nações. Vamos clamar pelas famílias. O Senhor vai fazer a sua obra. Aleluia. Maranata, apenas Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Eu agradeço por essa oportunidade. Eu gostaria que nós levantássemos em pé. Eu vou orar.